Galera, beleza? Como é que estão? Esse videozinho então vai ser um vídeo mais explicativo sobre o resumo desse livro, né? One Sentence Persuasion. O resuminho que eu fiz inscrito acho que tá bem completo, sabe? Mas para quem ficar aqui até o final do vídeo, eu vou falar sobre uma parte do final do livro que eu não botei no resumo aqui. É mais alguns tópicos extras, né? Que o autor fala. E eu acho que é justo deixar só para quem tá assistindo esse livro aqui, para quem tá assistindo esse vídeo aqui, que vai ser o pessoal que está mais interessado realmente, tá? Então, se tu tá interessado nesse livro, fica até o final que eu acho que vai valer a pena, tá? Vamos começar aqui no resumo do livro. Ele, logo no começo, né, ele fala que essa primeira versão do livro ele distribuiu gratuitamente na internet, lá em 2005 aqui, né? Depois vocês vão ler com calma, vocês vão ver. Mas ele distribuiu gratuitamente esse livro e ele viu que as pessoas foram muito impactadas pelo conteúdo do livro, sabe? Alguns caras pastores lá pediu para ele ir na igreja deles para falar sobre o livro. Algumas pessoas falaram que o livro trouxe algumas respostas, né, que as pessoas estavam passando a vida inteira para procurar, né, que as pessoas começaram a entender por que elas fazem o que elas fazem, né. Então ele ficou impressionado com esse feedback que ele teve e por pressão, né, do capitalismo, dessa coisa, ele optou por começar a vender o livro, né? Então ele adicionou algumas outras coisas e começou a vender esse livro mais pra frente, tá? E ele já começa aqui, né, o livro fazendo essa pergunta, né? Se a gente acha que é possível capturar, né, e comunicar tudo que envolve persuasão, né, em uma só frase. Ele diz que sim, né? Que ele conseguiu fazer isso, né? Que ele ficou meio obsessivo, né, por estudar esse assunto de persuasão e estudou por mais de uma década, né? E conseguiu fazer esse compilado, né? Conseguiu juntar tudo que ele estudou em uma frase de 27 palavras. E é esse que é o título do livro, realmente, né? Um One Sentence Persuasion, né? Uma persuasão de uma frase. E logo no começo também ele faz essa. Ele toca em alguns pontos, né? Em relação à persuasão que é importante a gente ter em mente antes dele revelar logo a frase, né? Que a comparação que ele faz é em relação à mágica, né? Ele pede pra gente fazer até um experimento, assim, né? Ir numa loja de mágica na nossa cidade e começar a prestar atenção, né? Nos truques de mágica que o dono faz, né? Que a gente vai ficar muito impressionado com aquela coisa, não vai ter ideia de como é que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. E ele sugere que a gente pegue esse truque, né, que a gente ficou mais encucado assim, vá lá e compre o truque e descubra, né, como de fato o mágico faz aquele truque, né, aquela magia. E ele diz que no momento que a gente descobrir o que está por trás da mágica, a gente vai ficar muito desolado, assim, né? Vai ficar, pô, óbvio isso, né? Como é que eu caí nisso, né? E daí ele começa com esse argumento aqui, né? Que a maioria das pessoas, depois de descobrir, depois de ficar desapontado como é que o truque é feito, vai achar que foi um desperdício de dinheiro ter comprado o tal do truque, né? Mas algumas pessoas, né, vão pensar de uma outra maneira. Elas vão pensar assim, pô, se eu cair nesse truque, ele talvez não seja tão idiota assim, talvez tenha alguma coisa por trás disso. E é nesse momento, quando a gente pensa dessa segunda maneira, que ele diz que a gente vai descobrir, né, que as coisas mais magníficas da vida, dentro e fora do palco, na verdade são resultado da correta aplicação dos mais básicos princípios. Então, às vezes, um truque de mágica ele é muito misterioso e a gente não tem a mínima ideia de como ele funciona. Ahn, Se a gente não sabe como ele é feito, né? Mas depois que a gente descobre que ele é feito, a gente percebe que na verdade é muito simples, que na verdade era só um conceito básico, né? E tudo fica mais fácil. Só vou botar mais pra cá aqui, ó. Beleza, tá? Eu achei essa parte muito legal. Então fica essa frase aí logo no primeira parte do livro, que é você irá descobrir que as coisas mais mágicas da vida, dentro e fora do palco, na verdade são resultado da correta aplicação dos mais básicos princípios. Achei bem legal esse começo, tá? E ele fala que isso é muito verdade também no campo da persuasão. Na verdade, a gente acha que para se tornar uma pessoa persuasiva, né, tu precisa dominar conceitos complicados e dominar coisas que vão ser difíceis de entender, que tu vai ter que estudar por muito tempo, e ele fala que talvez não. Que a persuasão, na verdade, pode ser também a aplicação dos princípios básicos corretos, tá? Essa é a ideia por trás do livro, né? E então ele chega no ponto aqui que, beleza, a gente entendeu que assim como a mágica, a persuasão ela pode ser explicada com conceitos básicos, né?
Então a gente fica com a pergunta, né? Quais conceitos básicos, né? Quais princípios básicos? E aí essa que começa a outra parte do livro, né? Estamos então falando de conceitos básicos. A pergunta é, né? Quais conceitos básicos, né? E daí ele fala, né, que se tu perguntar isso para algum especialista, por exemplo, de persuasão, para vários especialistas de persuasão, tu vai receber várias respostas diferentes. Alguns caras vão falar em termos mais complicados, em pensamentos filosóficos, terminologias difíceis, né? Mas que ele conseguiu compilar o pensamento dele e transparecer uma frase bem simples, uma frase curta, numa frase direta ao ponto, que é a seguinte frase, né? Ó, pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajem seus sonhos, justifiquem seus fracassos, diminuam seus medos, confirmem suas suspeitas e joguem pedras e seus inimigos, tá? Daí ele fala que dessa frase ele tirou, né, os 5 insights mais poderosos que ele aprendeu na vida dele, né? Que é justamente, né, o encorajar sonhos, justificar fracassos, diminuir medos, confirmar suspeitas e jogar pedras nos inimigos, né? Ter inimigos em comum. E esses são os pontos. Daí ele também fala aqui, ó, porque esses são os pontos mais importantes, não porque eles são fáceis de compreender, eles não são fáceis de compreender. E eles não são mais importantes porque eles são cientificamente comprovados, eles não são. Eles também não são mais importantes por causa que eles são baseados na última tecnologia de persuasão já inventada, também não são. Ele defende que eles são poderosos, eles são importantes porque eles são simples. E eles são imediatamente úteis. A gente consegue usar eles em quase qualquer área da nossa vida. E a gente consegue lembrar deles e usar imediatamente, sabe? É uma coisa bem prática, tu consegue aplicar isso no teu dia a dia. Então é por isso que ele acha que é tão importante esse conceito. Tão importante a gente estar com essa frase internalizada, né? E eu achei muito legal também. Daí ele dá alguns exemplos, né? O Hitler usou basicamente esse modo de pensar, né? Esses 5 insights, de uma maneira ruim, obviamente. Esses caras doidos que fazem esses cultos, que as pessoas se suicidam, também fazem esse mesmo trabalho, usando mais ou menos esses 5 mesmos pontos. E depois ele dá mais uma tocada nisso, né? Mas ele fala aqui, né, pra quem não tá acreditando, na verdade, que isso funciona, né? E ele pede pra tu fazer um exercício, né, de analisar alguns negócios que tu conhece, coisa. Ele dá um exemplo de uma farmácia, né? Tipo, ele duvida, né, que tu acha. Ele falou que tu até consegue achar se tu procurar muito, mas que a maioria tá muito baseado nesses conceitos, né? Um negócio local, por exemplo, de sucesso, que não encoraja os sonhos dos seus clientes. É improvável tu achar isso. Um negócio local que o dono aponta o dedo pros clientes e fala que a culpa é dos caras, tá ligado? Isso não acontece, sabe, normalmente. Um dono de negócio que não que não tem o mesmo inimigo em comum com seus clientes, sabe? Que não se junta pra, pra acabar com esse mesmo inimigo em comum junto, que não é parceiro do teu cliente em relação a lutar contra uma mesma causa, né? É difícil isso, sabe? Então, esses exemplos de negócios locais que fazem sucesso, provavelmente eles trabalham nesse mesmo esquema, né? Seguindo esses mesmos princípios, né? De encorajar sonhos, diminuir medos, confirmar suspeitas, justificar fracassos e ter inimigos em comum. Isso é muito poderoso, né? E a gente vê exemplos disso a todo momento, se a gente começar a prestar atenção bem, sabe? Ele fala também em relação aos nossos relacionamentos, né? Tanto relacionamentos amorosos quanto relacionamentos com amigos, né? Familiares. Aquelas pessoas que a gente se conecta mais, normalmente encorajam nossos sonhos, sabe? É aquela pessoa que fala pra tu ir lá fazer o negócio mesmo, falar que tu consegue, ou que diminui teus medos, né? Fala que não precisa ser bem assim, tal, que tu tá junto contigo. Então, se tu for percebendo todas as tuas relações, as pessoas que tu mais te dá bem, elas fazem uma ou mais dessas 5 coisas, sabe? Então eu acho que é legal fazer essa auto-reflexão, essa auto-observação, porque tu vai ver que realmente é verdade, tá? Daí a gente vai agora entender cada um dos insights mais profundamente, né? Ele dá uma série de situações aqui pra gente entender bem. As coisas do encorajar sonhos, né? Ele dá o exemplo dos nossos pais, né? Os nossos pais, muitas vezes, eles nos desencorajam pelo nosso bem, né? Eles falam assim, não, eu tô pensando no teu bem, eu acho melhor tu não fazer isso. Eu acho melhor tu tomar uma decisão ah, mais certa ou com menos risco, né? Eu acho que não vale a pena tu fazer isso. Vamos por esse caminho aqui, ó. É mais certo que vai dar certo, é mais tranquilo. Eu fiz isso, sabe? Então eles tendem, né? Não são todos os pais, mas a maioria dos pais tende a desencorajar os sonhos malucos dos filhos, né?
Eles querem que os filhos façam uma coisinha que é mais previsível, né? E normalmente a gente cresce, né, com essa coisa dos pais nem sempre encorajarem nossos sonhos mais malucos, né? Mas é à medida que a gente vai crescendo, né, a gente encontra pessoas que encorajam nossos sonhos, né? Seja nossos amigos, aquele nosso tio loucão, ou aquele nosso primo loucão, amigos às vezes, realmente, pessoas que tu conhece durante a tua vida, né? Daí ele faz a pergunta, né? Quem tu acha que serão as pessoas que vão exercer mais influência sobre nós, né? Aqueles que falam pra gente fazer mesmo, que confiam em ti, que falam, vai lá, mano, faz lá. Ou teus pais, né? Que por mais que te amem e pensem no teu bem, estão desencorajando você. É óbvio que a gente vai escutar mais os amigos, né? Então esse exemplo é muito legal também. Tá? Justificar fracassos. Ele fala aqui do Dr. Phil, né? Não sei exatamente quem é esse cara, mas tem essa corrente, né? Que a gente deve assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem na nossa vida, né? E é muito verdade, né? Mas quando tu quer ser influente, né? Influenciar alguma pessoa e essa pessoa tá com algum problema em tomar responsabilidade para ela, se tu tomar responsabilidade para ela, né? Ou se tu justificar que às vezes essa pessoa nem tem tanta responsabilidade sobre isso, tu vai estar influenciando ela, né? Se tu tirar o peso dos ombros dela e transferir para ti ou transferir para outra coisa, né? Tu vai estar influenciando a pessoa. Isso é muito poderoso, né? Tu falar, ah, mas não, eu entendo o que aconteceu, velho, mas talvez não seja tanta culpa tua, sabe? Ah, é por causa que o mundo tá do jeito que tá hoje. E as pessoas gostam de ter as responsabilidades tiradas delas, sabe? Isso é uma coisa poderosa quando tu quer influenciar alguém, né? Tira o peso das costas da pessoa. Ela vai se sentir muito melhor e ela tende muito mais a te conectar contigo. Poderosíssimo isso, tá? Diminuir os medos. Isso eu achei bem legal, né? Quando acontece alguma situação, né, que tu vê alguém que está com medo, por exemplo, de alguma coisa, e tu chega pra pessoa e fala, cara, não tem medo, não precisa ter medo, velho. Não tenha medo, sabe? Funciona isso normalmente? Raramente, né? Não funciona muito, né? Falar com essa coisa. Para de ter medo, velho. Não tem por que ter medo, sabe? Não tende a funcionar muito, né? O que funciona normalmente? O que acalma mais as pessoas do que isso, normalmente? São aquelas pessoas que não vão falar pra tu não ter medo. Elas vão ficar próximas de ti e vão, às vezes, apresentar argumentos, contar histórias de por que talvez tu não precise ter tanto medo assim, sabe? É muito mais efetivo quando tu quer acalmar uma pessoa com medo, tu estar só junto dela, apoiar ela, fazer esse trabalho de cuidar dela, né? Estar junto, contar histórias, distrair a pessoa, do que tu falar que ela não precisa ter medo, do que tu falar que ela não precisa sentir medo. É muito mais poderoso tu ser empático nessa situação, sabe? Entender o medo da pessoa e não querer mudar a cabeça dela, só entender e ficar junto com ela, do que tu tentar fazer esse trabalho de mudar o pensamento dela, mudar a reação dela a tal situação. Então ele fala isso, né? Que com qual pessoa que tu vai preferir estar numa situação de medo? Com aquele que te diz pra tu não sentir medo e é isso? Ou aquele cara que te acolhe, que te conta uma história, que tenta te acalmar, que tenta te distrair? Então é meio óbvio, né? E confirmando suspeitas. Esse aqui, eu acho que é um dos mais poderosos, né? O Icaro fala sobre isso na aula 202 lá do Novo Mercado. E ela fala que no livro, né? Ele diz que uma das melhores sensações que a gente tem, e é bem verdade, né? Tu pode concordar comigo, é falar aquela coisa assim, pá, sabia disso, velho. Pá, eu sabia, sabe? Aquela coisa que, puta, confirmou minha suspeita, sabia que esse cara era um salafrário, sabia que esse cara era um safado. Essa coisa de falar, né? Pá, eu sabia disso, ele é uma coisa muito, que a gente gosta muito, sabe? E quando isso acontece, né? Quando alguém confirma a nossa suspeita, cara, na hora a gente sente um ar de superioridade, né? Por causa que aquela tua suspeita foi confirmada. E no mesmo momento tu te conecta com a pessoa que ajudou a confirmar isso. Isso é muito louco, tá? Tu, tu, por exemplo, tá falando com a tua audiência e a tua audiência sabe que alguma coisa que ela tá fazendo errada pode ter ligação com outra coisa. E tu fala, não, é isso mesmo que tu tá pensando, cara. É por causa disso, realmente. E aí a pessoa fala, putz, eu sabia, velho, sabia que eu não tava viajando. Nesse momento o cara já vai falar assim, pá, o Nicolas ou quem quer que seja, é um cara legal, vou escutar mais ele, sabe? Então essa coisa de confirmar suspeitas é poderosíssimo, sabe? Em qualquer, acho que assunto que a gente vai falar,
a gente, por mais que a gente não entenda muito sobre o assunto, a gente já tem algumas ideias, sabe? A gente tem algumas suspeitas na nossa cabeça. Que, eu acho que alguma coisa funciona mais ou menos por aqui. Eu acho que isso importa. E no momento que tu fala que sim, tem razão, véio, o que tu tava pensando é verdade. Tá certo essa tua suspeita. Tu conecta muito com o cara. Então, tu procurar saber quais suspeitas que tua audiência tem é muito importante se tu for pensar nesse caso, né? De estar confirmando essas coisas que eles acham. Muito importante isso, poderosíssimo. E jogar pedras nos inimigos, né? Ele fala que talvez seja a coisa mais poderosa no sentido de conectar com alguém, né? Essa coisa de tu ter um inimigo em comum, né? De duas pessoas estarem lutando contra a mesma coisa. Às vezes são duas pessoas completamente desconhecidas, né? E às vezes acontece do primeiro contato entre essas duas pessoas ser justamente uma situação que vocês estão falando ou estão lutando, debatendo sobre um inimigo em comum, né? E esse inimigo ele fala que não necessariamente precisa ser uma pessoa, né? Ele defende que todo mundo tá numa luta interna. Todo mundo tem uma luta interna. E às vezes não é com uma pessoa, às vezes é com uma instituição, às vezes é com um sentimento, às vezes é com um grupo de pessoas, às vezes é com uma religião, às vezes é com uma doença. Então, o inimigo, ele é só o motivo que faz a pessoa se sentir em luta diária, sabe? Tem gente que tem luta diária contra, sei lá, o perfeccionismo, a procrastinação. E no momento que tu fala também que tu é procrastinador e luta contra isso, vocês têm um inimigo em comum, vocês vejam, percebem? Então, não necessariamente precisa ser pessoas, não precisam ser grupo de pessoas também. Podem ser as coisas mais variadas, tá? Desde instituições a sentimentos, a doenças, qualquer coisa. Mas achar esse inimigo em comum, né? Achar uma causa em comum que vocês vão estar lutando, né? É muito poderoso. As pessoas gostam de se conectar com quem não gosta da mesma coisa, sabe? Aquela coisa do o inimigo. Como é que é? Inimigo do meu amigo é meu amigo. Não. Como é que é? O amigo. Não, sei lá, me confundi aqui. Mas vocês entenderam o ponto, tá? Inimigos em comum, muito importante identificar quais são os inimigos que a tua audiência tem, quais são os medos que ela está lutando contra e se juntar com ela nessa batalha contra esse inimigo. Importantíssimo isso, muito massa. Tá, daí agora ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala que, beleza, conversamos sobre essa frase, a frase já está dita, já explicamos cada um dos pontos da frase, o que está faltando, né, nessa frase. Daí ele fala uma coisa interessante, né? Na frase não tem fala nenhuma sobre você. Tu vai sempre encorajar os sonhos da tua audiência. Tu vai sempre acalmar os medos da tua audiência. Tu vai sempre jogar pedras nos inimigos da tua audiência, de quem tu quer influenciar, né? Isso porque, agora é mais parte da minha interpretação, mas eu acho que essa coisa de persuasão ela tem muito a ver com empatia, né? Com muito a ver com tu escutar o outro, né? Muito a ver com tu te importar com o que o outro tá sentindo. E não tem muito a ver com o que tu sente realmente. No momento que tu tá te conectando com alguém e tu tem o objetivo de influenciar essa pessoa, tu tem que evitar falar de ti. Esse é um ensinamento também que eu aprendi naquele outro livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. As pessoas, tá? Tipo, eu vou chamar das pessoas comuns, né? As pessoas que não ligam para isso, que não estudam isso, gostam de falar sobre elas. As pessoas gostam de falar sobre elas. E tu, né? Como um cara que quer entender mais de persuasão, quer ser mais persuasivo, tu tem que escutar muito mais do que falar. Então é muito mais sobre o outro, né? Do que sobre ti. Na real vai ser sempre sobre o outro, né? Se na tua rede social, coisa, tu vai falar de ti, obviamente, né? Tu vai contar as coisas que estão acontecendo na tua vida, mas tu sempre vai devolver a bola pro cara falar. Porque tu quer escutar o que ele tem a dizer, sabe? Às vezes tu dá uma abertura, tu faz a primeira coisa, tu dá o primeiro passo, mas é porque tu quer abrir para ele falar. Tu quer escutar. A coisa da persuasão é muito sobre o outro, não é sobre você. Então, essa eu já tinha um pouco essa ideia. Eu sempre gostei de escutar muitos dos outros. E eu acho que eu sou um bom escutador, um bom observador, um bom ouvinte, né? Escutador é foda, bom ouvinte. E eu acho que a persuasão anda bem por aí, sabe? Essa coisa da empatia, do te importar com problemas dos outros, se importar com os sonhos dos outros. Então vai estar tudo muito no outro, tá? Ele fala que em nenhum momento ele fala que tu tem que se preocupar contigo, ele fala que tu tem que falar contigo.
Não, é tudo o outro, né? Ele dá um exemplo aqui, né, dessa coisa da gente tá conversando com alguém e tal, tá conversando com alguém que a gente quer influenciar e a conversa tá super prazerosa, a conversa tá indo super bem, tu tem argumentos sólidos, mas em vez de estar olhando para a pessoa, sabe, tu tá atravessando ela e tá olhando para a parede de trás dela, assim, ó, tu não tá prestando atenção nela. Ele diz que nesse cenário, por mais que seja perfeito o cenário, né, tu não vai conseguir te conectar com a pessoa. Porque por mais que os outros fatores estejam bem encaixados, né? A conversa esteja boa, esteja prazerosa, teus argumentos estão sólidos, tu não tá te conectando com a pessoa. Parece que tu não tá prestando atenção nela, né? E isso desconecta na hora. Então, quando se trata de persuasão, o foco é no outro. Isso é muito legal. Tá? E já para finalizando que o livro, ele dá algumas provas reais, né, disso, né, de como é que funciona esses 5 pontos, de como é que ele já viu esses 5 pontos sendo usados, né. Ele fala do livro O Segredo, aquele, né, de como o autor, logo no começo do livro, já encoraja nossos sonhos, né, de conseguir tudo que a gente quer realizar, tal, e vai mostrando assim cada um desses 5 pontos, como é que ele desenvolve no livro, né, e realmente faz muito sentido. Ele fala também do próprio livro dele, de como é que ele fez isso no livro dele. Isso eu falei também quando eu li o livro pela primeira vez, né, que a gente comecei ali, não consegui parar o livro, tive que terminar ele, por causa que ele te deixa numa coisa tão envolvente, sabe? E ele vai te alimentando, vai encorajando teus sonhos, vai diminuindo os teus medos, vai tirando a responsabilidade dos teus ombros. E quando vê, tu lê o livro todo e tá viajando, né? Tá apaixonado pelo livro. Tá totalmente entregue ao livro, ao autor ali, né? E ele dá uns exemplos reais também aqui em relação a comerciais, né? De remédios e antidepressivos, por exemplo. Ele fala assim que o comercial normalmente começa assim: ah, tu tá se sentindo depressivo nos últimos dias? Talvez seja o resultado de um desequilíbrio químico em teu cérebro. Porra, meio, tu viu que como ele justifica o fracasso do cara? Se o cara tá se sentindo meio depressivo, talvez não seja culpa dele. Talvez seja desequilíbrios químicos no cérebro. Ele fala também no comercial de emagrecimento, né? Ó, se você está tentando perder uns quilos e não está conseguindo, talvez não seja culpa sua. Talvez seja o seu metabolismo. Também, né? Tipo, tirando a responsabilidade do cara. Talvez não seja culpa dele mesmo, talvez seja o metabolismo. E ele fala, né, que só é permitido, né, eticamente esse tipo de comercial, porque realmente pode ser por causa disso, né? A pessoa pode estar depressiva por causa de desequilíbrios químicos no cérebro. A pessoa pode não estar conseguindo emagrecer por causa que ela tem problema de metabolismo. E a pessoa ouvir isso torna muito mais fácil dela terminar de ver a propaganda, de terminar de consumir isso, né? Então o marketing usa isso o tempo inteiro, né? Tirando o peso das costas das pessoas e assumindo as responsabilidades. Ó, não é culpa tua, velho. Com esse remédio aqui eu vou te ajudar. Mas não é culpa tua, tá? É culpa do teu metabolismo. Pô, isso é muito poderoso, né? E tá, agora para finalizar o livro aqui, ó, né, ele fala que o Nietzsche, né, diz que a maioria dos livros podem ser reduzidos apenas a um parágrafo sem perder o sentido do livro, né? E ele diz que ele conseguiu reduzir a apenas uma frase, né, de 27 palavras. E é basicamente esse o livro. Essa é a primeira versão do livro, né? E agora eu vou só falar um ponto extra aqui, né? Que só quem ficou até o final do vídeo vai conseguir ver, não tá no resumo aqui, que é uma parte bem interessante, né? Ele fala daí de uma estratégia, na real, duas estratégias, né? Duas estratégias de duas palavras. Uma é uma estratégia muito boa, que as pessoas às vezes não conhecem tanto, e uma que é uma estratégia muito conhecida, mas que é, na real, uma estratégia ruim para tu ser persuasivo. Que é a seguinte, a estratégia de duas palavras que é boa. Ela consiste em duas palavras que são as seguintes: validar e fascinar. Quando, isso é muito massa, né? Quando tu tá validando, e tem que ser nessa ordem, tá? Quando tu tá validando o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha, tu tá dando para ela aquele sentimento que ela está certa. E a gente tem muito isso, sabe? A gente tem um desejo de estar certo o tempo inteiro. Isso é louco, né? Porque às vezes a gente prefere estar certo do que estar numa situação confortável. Às vezes a gente prefere se botar numa situação desconfortável só pra não falar que tá errado. Prefere fincar o pé dizendo que tá certo, mesmo com o ambiente ao teu redor, as pessoas ao teu redor provando às vezes que tu tá errado, mas tu prefere fincar e dizer que tu tá certo. Então esse primeiro ponto de validar, ele é muito importante, tá? Validar e fascinar
Eu acho que isso, validar e fascinar, resume o que eu penso, pelo menos, sobre empatia, né? Quando tu tá validando, tu não tá julgando a pessoa, né? Tu tá concordando com ela, né? Tu tá confirmando as suspeitas dela, né? Que aquilo realmente faz sentido, que não sei o quê. E quando tu tá fascinando ela, tu tá falando coisas que ela quer ouvir, né? Tu tá falando coisas que encaixam com a realidade dela, encaixam com o que ela pensa, né? Então, dessa maneira, né, tu validando e tu fascinando a pessoa, tu vai criar uma conexão que ela vai estar muito mais propícia, né, a fazer algo por ti, sabe? Ela vai querer, vai ter esse sentimento de reciprocidade contigo. Então, vai ficar muito mais fácil a conexão, vai ficar muito mais fácil de tu persuadir essa pessoa, né? De tu fazer o que tu quer que ela faça. E daí as duas outras palavras que na verdade é um modo ruim de fazer, mas que é o modo mais comum que às vezes, não, acho que todo mundo faz, principalmente em relacionamentos, né, íntimos, que é essa coisa de corrigir e converter, sabe? De tu falar que a pessoa na verdade está errada. Ninguém gosta disso, né? Todo mundo se sente ofendido, fica de cara quando alguém fala que tu tá errado. E é o mais comum de fazer, né? Quando tu quer convencer alguém, tu corrige primeiro. E se tu corrige primeiro, provavelmente tu não vai convencer essa pessoa, tá? Então nessa coisa de, ah não, mano, tá errado na verdade, é assim que tu tem que fazer. Cara, quantas vezes tu tentou ter uma abordagem dessas e só deu em conflito? Quantas vezes bateu boca lá com teu namorado, com tua namorada, por causa que tu reagiu dessa maneira, né? É uma maneira nada empática de tentar persuadir a pessoa, de tentar influenciar ela. Corrigir e converter é uma atitude comum, mas é uma atitude ruim. É uma estratégia ruim para tentar influenciar as pessoas, tá? Então essa parte eu não botei aqui no resumo escrito, vai ser só para quem viu o vídeo mesmo, mas eu acho que essas duas palavras, né, as palavras boas, né, que são validar e fascinar, elas são um resumo da frase, né, que já é pequena, mas acho que se tu queria condensar cada vez mais essa frase, acho que daria para falar validar e fascinar. E se tu quiser condensar ainda mais em uma palavra só, eu acho que seria a empatia, tá? Eu acho que a persuasão gira muito em torno da empatia, de tu te importar com o outro, de tu ouvir o outro e de tu falar coisas que ele quer ouvir. Eu acho que gira muito em torno disso. Então é isso, galera. Eu achei que ia ficar mais curto esse vídeo, já tá quase meia hora de vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o livro. Eu acho que quando agora eu vou mandar o resumo em escrito também, vocês de repente dão uma olhada no vídeo primeiro e depois dão uma lida no resumo escrito. Eu acho que pode ficar bem claro. E é isso, tamo junto, é só o começo, tá? Qualquer coisa é só mandar uma mensagem lá no meu perfil, @de08, e a gente troca uma ideia sobre isso, tá? Tamo junto e até a próxima.